Sabemos que em muitas partes do mundo existem histórias assustadoras que transmitem grande terror e curiosidade em nós. Veja agora no Desbravando o Desconhecido 11 histórias sombrias nos Estados Unidos no Desbravando o Desconhecido que assombrará você. Sluice Furnaces, Birmingham, Alabama. 5 anos após a Guerra Civil, Birmingham, Alabama, foi fundada. Com seu nascimento em 1871, surgiu a necessidade de toneladas de ferro gusa para reparar a infraestrutura em ruínas dos Estados Unidos. Então o coronel James Vitter Sluice começou a construir as Sluice Furnaces. Um ano depois, a empresa abriu suas portas para centenas de funcionários, de acordo com seu site oficial. Os empregos nos altos fornos eram avançados, mas também perigosos, e muitos trabalhadores começaram a cair para a morte nos fornos. Até o início dos anos 1900, as condições pioraram com um cruel capataz, James Slagvormold, que assumiu riscos perigosos para aumentar a produção, de acordo com a Reader's Digest. Durante seu tempo na Sluice, quase 50 funcionários morreram no local, e muitos outros se envolveram em terríveis acidentes. Supostamente, seus trabalhadores o jogaram no forno em retaliação em 1906. Hoje, você ainda pode caminhar pelos terrenos das Sluice Furnaces, se tiver coragem. Você pode até ouvir a voz de Slag gritando, voltem ao trabalho, e testemunhar outras experiências paranormais. 2. A Dama que Chora no Dakota, Nova York, Nova York. Desde sua abertura em 1884, o edifício de apartamentos de Dakota foi lar de muitos residentes ricos e famosos da cidade de Nova York. Entre eles estavam John Lennon e Yoko Ono, que se mudaram para lá em 1973. John foi assassinado do lado de fora do prédio em 1980. Antes desse fatídico dia em 8 de dezembro, no entanto, John disse que viu um fantasma de uma dama que chora andando pelos corredores, e depois Yoko, que ainda reside lá, afirmou ter visto o fantasma de John sentado ao piano e que ele disse a ela, e não tenha medo. Ainda estou com você. 3. A Bruxa Bell Adams, Tennessee. Se você é amante de filmes de terror, pode conhecer a Bruxa Bell. Os filmes na American Haunting e The Blair Witch Project são baseados nessa história. Lá nos primórdios de 1800, um homem chamado John Bell mudou sua família para uma área no Tennessee chamada Red River, que hoje é conhecida como Adams, Tennessee. Após se estabelecerem na nova casa, coisas peculiares começaram a acontecer. A família Bell começou a ouvir barulhos bizarros, incluindo latidos de cachorros, correntes rangendo, ratos roendo e uma mulher sussurrando. Logo, essa mulher ficou conhecida como a Bruxa Bell, e muitas pessoas acreditam que ela é o fantasma de uma antiga vizinha dos Bell, Kate Bates. Bates e os Bells tiveram um desentendimento sobre terras, e ela jurou vingança à família Bell antes de morrer. Mais tarde, Bell morreu envenenado, e rumores dizem que foi obra da Bruxa Bell. 4. Os fantasmas do Crescent Hotel Eureka Springs, Arkansas. Passe a noite no assombrado Crescent Hotel em Eureka Springs, Arkansas, que foi inaugurado em 1886. Durante a construção, um trabalhador chamado Michael foi morto, e seu fantasma supostamente ainda assombra o quarto 218. O hotel passou para as mãos do conhecido fraudador médico Norman Baker em 1937, que se auto-intitulava médico. Ele transformou o hotel no Baker Cancer Hospital, alegando ter a cura para a doença, o que não era verdade, obviamente. Pacientes que morreram sob seus cuidados foram enterrados no porão do hotel, que servia como uma espécie de necrotério improvisado. Ele foi preso em 1940, mas dizem que os espíritos de seus pacientes ainda permanecem. Como o hotel ainda está aberto, os hóspedes frequentemente relatam ver aparições e ouvir barulhos durante suas estadias. O programa Ghost Hunters do Sci-Fi até tem imagens de algo se movendo no porão. 5. Ugin Mole, Abbeville, Alabama. É melhor ficar em casa quando o sol se põe em Abbeville, Alabama, se você quiser evitar o abraço gelado de Ugin Mole. Conforme a lenda, a partir do início dos anos 1900, uma figura de tamanho grande vestida toda de preto começou a vagar pelas ruas à noite procurando vítimas desprevenidas. Assim que ela fixa seu olhar em alguém, ela abraça a pessoa e grita alto nos ouvidos dela.
Muitas pessoas contaram histórias de serem perseguidas pelo que acreditam ser Ughjin e Molly. Os pais locais até aproveitaram a história para manter seus filhos na linha. A cidade abraça sua guardiã noturna, se autodenominando orgulhosamente a casa de Ughjin e Molly. Há até um restaurante familiar com o nome dela. 6. O fantasma da casa Surrense, Geórgia. O clã Surrense começou a experimentar atividades paranormais na atual Surrense, Geórgia, na década de 1870. Membros da família relataram testemunhar objetos voando pelos cômodos, ouvir risos e choros, e ver olhos vermelhos olhando para dentro da casa. Comida era arremessada de seus pratos e utensílios se torciam em formas inutilizáveis. Os moradores especulavam que esses eventos eram pedidos de socorro de espíritos que achavam que a família seria capaz de salvá-los. No dia em que a família decidiu finalmente deixar a casa, um ferro de passar supostamente flutuou e começou a acertar um dos filhos na cabeça. Ninguém jamais teve coragem suficiente para viver na casa novamente, e o prédio pegou fogo em 1925. 7. O fantasma da Ponte Bellamy Mariana, Flórida. Para ter um gostinho de um verdadeiro amor assombrado, viaje por esta ponte assustadora em Mariana, Flórida, que tem várias lendas de fantasmas relacionadas à estrutura. Na década de 1830, Elizabeth Jane Cron Bellamy se casou com o político local Dr. Samuel C. Bellamy. Na noite de núpcias, seu vestido pegou fogo acidentalmente, cobrindo a jovem noiva com queimaduras horríveis. Ela sobreviveu inicialmente, mas eventualmente faleceu. Elizabeth foi enterrada ao longo das margens do rio Chipola, e dizem que seu amor pelo marido era tão forte que ela não conseguia descansar. A recém-casada falecida, vestida de branco, supostamente pode ser vista vagando pelas margens da ponte, a que foi construída após sua morte. Dizem que ela aparece em chamas, caminhando pelos pântanos ou mergulhando diretamente no rio, como se tentasse apagar as chamas, ou caminhando melancolicamente ao longo do rio. 8. O fantasma da Ilha dos Servos Biloxi, Mississippi. Em 20 de maio de 1922, Anthony Ragusin, também conhecido como Sr. Tony, relatou esta história em uma coluna no Sun Herald. Ele escreve que, no início dos anos 1800, dois pescadores passaram a noite na Ilha dos Servos ao largo da costa de Biloxi. Eles ouviram barulhos que ignoraram até que se tornou impossível fazê-lo. Quando foram ver o que estava causando o tumulto, afirmaram ter encontrado um esqueleto sem cabeça que correu atrás deles. Eles imediatamente correram para o barco e saíram da ilha imediatamente. Dizem que o esqueleto pertence a um pirata que teve a cabeça cortada por seu capitão, e seu corpo foi deixado para trás como um guardião fantasmagórico para vigiar um tesouro enterrado. 9. Zombie Road View, Missouri. Nos arredores de St. Louis fica Zombie Road, um local repleto de atividades fantasmas. Há muitas histórias assustadoras relacionadas a Lavler Ford Road, a seu nome real, desde avistamentos de espíritos indígenas vagando pela área até vítimas de acidentes de trem. Costumava haver trilhos ativos lá, como o dela Hamilton MC Colou, que foi atingida por um trem em movimento. Na década de 1950, tornou-se um local popular para os adolescentes se encontrarem à noite, com vários assassinatos acontecendo na área também. Também é boato que seja a base de um assassino chamado Zumbi, que escapou de um hospital psiquiátrico. Nos dias de hoje, o trecho foi renomeado como uma trilha na natureza, mas é fechado após o anoitecer, com multas substanciais para aqueles que se atrevem a invadir. 10. A travessia da mulher morta Weatherford, Oklahoma. Esta é uma história regular de mistério de assassinato transformada em uma história de fantasmas, de acordo com o Atlas Obscura. No início dos anos 1900, em Weatherford, Oklahoma, Kate DeWitt James saiu de casa com seu bebê depois de pedir o divórcio de seu marido. Ela planejava se mudar para a casa de sua prima, mas sua família nunca mais ouviu falar dela. Após uma investigação, descobriu-se que ela se mudou para morar com a prostituta local Frannie Norton. Ela foi vista pela última vez saindo da casa com Frannie e seu filho em um carrinho. Frannie retornou com a criança, que estava coberta de sangue, mas sem Kate. Seu corpo foi encontrado mais tarde, ao longo de um riacho próximo, com a cabeça cortada. Surgiram rumores de que seu ex-marido a tinha mandado matar com a ajuda de Frannie, mas Frannie alegou não estar envolvida na morte de Kate. No entanto, no dia em que ela deveria ser interrogada pela polícia, ela se envenenou.
Kate ainda está por perto, supostamente aparecendo como uma luz azul flutuando pela cidade, e as pessoas relataram ouvir uma mulher procurando por seu bebê e o som de rodas se movendo. Antes desse último, deixe um like no vídeo e se inscreva no canal. Vamos lá! 11. A Plantation Myrtle Center, Francisville, Louisiana. Dentre os inúmeros espíritos que assombram esta plantação, construída em 1796 em St. Francisville, Louisiana, a entidade mais conhecida é Chloe, de acordo com o site oficial. Dizem que o proprietário da plantação, Clark Woodruff, teve um caso com uma pessoa escravizada chamada Chloe, que ele encerrou abruptamente. Ela começou a escutar suas conversas e ele a pegou. Como punição, ele cortou a orelha dela. Ela então envenenou o restante de sua família com um bolo de aniversário, deixando-o sozinho. Os outros escravizados sabiam o que ela tinha feito e a enforcaram. Supostamente, ela ainda permanece na propriedade, com uma fotografia de 1992 onde seu espírito é supostamente visível. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E você, o que acha? Será que é real ou foi tudo forjado para tornar esses lugares pontos turísticos nos Estados Unidos? Deixe aqui seus comentários. No Desbravando o Desconhecido, veja os nossos vídeos e até a próxima.